Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Real, o nosso canal que fala sobre monarquia, geopolítica, atualidades, etc. É sempre um prazer tê-la aqui conosco no nosso canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante porque, infelizmente, nós vivemos num mundo hoje que é muito pragmático, muito prático, muito voltado ao imediatismo, né? A gratificação imediata. E eu me lembro antigamente, por exemplo, para assistir um filme, a gente ficava esperando às vezes um ano, ou às vezes um filme saía aqui nos Estados Unidos e para sair no Brasil demorava mais tempo, então havia uma antecipação maior e, por consequência, nós saboreávamos mais as coisas antigamente. Agora nós temos tudo na mão, agora nós temos tudo no nosso telefone, enfim, e nós perdemos um pouco, a valorização de algumas coisas que são extremamente importantes, mas que são subjetivas, né? Então nós apenas conseguimos ver aquilo que é prático, aquilo que é imediato, aquilo que é tangível no primeiro momento. E nós esquecemos que algumas coisas que são importantes para nós, elas talvez sejam subjetivas. O próprio amor é uma coisa extremamente subjetiva e é uma coisa vital para as nossas vidas. Bem, eu estou falando sobre isso, eu estou dando essa introdução porque nós vamos falar hoje sobre a importância das casas não reinantes no século XXI. Eu não me canso de dizer que eu acho um título, um príncipe ou um nobre ou um cavaleiro, ou seja lá o que for, um comendador, qualquer tipo de título absolutamente inútil se esse título não tiver uma relevância atual. Ou seja, o título pode ser extremamente importante num contexto histórico passado, contudo, não ter nenhuma relevância nos nossos dias, né? Então, esses títulos, para mim, não têm validade alguma. Eu não vejo, num mundo onde nós temos uma igualdade, todos são iguais perante a lei, mesmo nas monarquias, ou pelo menos na grande maioria delas, né? Nós temos pouquíssimas monarquias absolutas no mundo, e esse não é o modelo que nós defendemos a monarquia constitucional, onde você tem uma igualdade constitucional, ou seja, todos são iguais perante a lei, nobres, não nobres, realeza, enfim. Então, é isso que nós acreditamos. Então, esses títulos, se eles não têm uma relevância, se eles não têm uma razão de ser, eles são absolutamente inúteis. Então, esta é a minha opinião. Eles têm uma importância como uma obra de arte no museu, que tem o seu passado de glória, que tem a sua justificação e significação histórica, mas que pode perfeitamente estar num canto escuro e poeirento de um museu, que não vai fazer diferença nenhuma. Quando um título que tem uma relevância, ele tem a sua importância e a sua razão de estar na atualidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que há, sim, uma importância para as casas não reinantes, para as casas que foram depostas e que continuaram essa tradição monárquica nos dias de hoje. Então, nós temos que voltar lá no início das origens da monarquia, onde o próprio povo aclamava e escolhia uma família por sua abnegação, por seu esforço, por sua dedicação ao povo, por sua sabedoria, por sua força, né? Muitas vezes pelo seu poderio bélico, né? Essa família muito hábil nas artes da guerra ou muito sábia ou extremamente altruísta, como eu já falei, essa família era chamada a orientar aquele povo, chamada a orientar
aquela nação, aquele reino, enfim, aquele império. A monarquia tem essa característica orgânica natural de formar lideranças e não, com raríssimas exceções, é claro. No passado nós tivemos reis que se impuseram pela força e pela conquista, mas creio que nos últimos 100 e poucos anos isso não mais aconteceu. Então as monarquias que ainda existem no mundo, o povo, na grande maioria delas, está muito satisfeito. Tanto é que plebiscitos são feitos para que se retire a monarquia, que esses reinos possam voltar a ser, possam deixar de ser monarquias, e essas consultas populares elas falham, né? Como houve na Austrália, não só consultas populares, mas pesquisas também. Então, na grande maioria das monarquias, o povo está extremamente feliz com elas, né? Então nós temos, por exemplo, a monarquia britânica, que talvez a mais famosa do mundo, de mais prestígio, né? Onde você tem uma aprovação da rainha em média de 78% da população. Isso é muito difícil você ter numa pessoa que está tantos anos no poder. Enfim, as vantagens da monarquia, nós já falamos sobre isso, eu acho que há uma plétora de vídeos e explicações na internet. Você não precisa acreditar nas minhas palavras, você pode simplesmente ver o fator de IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, e você vai ver que os países com maior índice de desenvolvimento humano são monarquias democráticas. Há o ditado que é atribuído ao arquiduque Franz Josef, se eu não estou enganado, que diz que a função do monarca é proteger o povo dos maus políticos. Então, em teoria, esse monarca, ou esse monarca deposto, como é o caso do que nós estamos falando hoje aqui, ele tem essa função de ser uma reserva moral e uma reserva, um defensor da fé, um defensor da cultura, um defensor do legado, um defensor da herança cultural e emocional também, por que não, daquele povo. Um guardião incontestável no que diz respeito aos seus interesses, ou seja, ele não tem interesses em esquerda ou direita, o interesse dele é para o povo, apesar de nós termos vários líderes de várias casas não reinantes que pendem mais para o lado conservador, porque essa é a função da monarquia, é ser uma reserva tradicional das tradições. Então você não pode ser avant-garde se você está realmente defendendo as tradições daquele povo. Você tem que estar um pouco mais à direita, mas isso não quer dizer extrema direita, necessariamente. Nós vivemos hoje uma polarização, eu tenho falado muito disso. Nós vivemos uma polarização no sentido de que não mais se consideram os fatos, não mais se consideram as ideias, não mais se julgam com isenção de ânimos e com neutralidade as informações que são recebidas. Elas são simplesmente adicionadas ou rejeitadas, dependendo de que lado elas venham. Então, se você é da esquerda e você recebe uma informação que vem da direita, você nem processa essa informação, você imediatamente acha razões para rechaçá-la emocionalmente, não considerando os pontos a favor e contra e chegando a um julgamento claro e embasado daquela ideia. E vice-versa, se você é da direita e você recebe uma informação da esquerda, você imediatamente rechaça. Se vem do mesmo lado em que você está, você abraça e tenta achar desculpas e razões para defender aquela ideia. E se, como eu falei antes, se for de alguém ou de um lado contra o que você fala, você imediatamente a rechaça. O que não é certo, o que não é sadio. Ou seja, geralmente, vou colocar aqui um lado de esquerda e de direita no Brasil. Eu acredito que tanto a esquerda quanto a direita do Brasil querem um Brasil melhor, querem um Brasil mais justo para todos os cidadãos, desde a classe mais baixa até a classe alta. Todos
merecem um país pujante, merecem um país abundante, merecem um país que dê oportunidade a todos. Então, tanto a esquerda quanto a direita concordam com essa premissa. Então, eu vejo que nós precisamos ter uma posição construtiva. Então, no Brasil há um governo de direita hoje. Então, se você é da esquerda, eu acho que você tem a obrigação de manifestar as coisas que você é contra, mas tentando ser sempre uma posição construtiva, ou seja, apresentando soluções plausíveis, ao invés de simplesmente sabotar as ideias de quem está do seu lado oposto. É por isso que sempre se salienta a posição do soberano de ser neutro e de sempre buscar a unidade da esquerda e da direita, a unidade de todas as polarizações. Por quê? Porque o interesse do soberano é e deve sempre ser o povo, o bem-estar do povo enquanto todo, não enquanto direita, enquanto esquerda, ou só os pobres, ou só os ricos, né? Todo o povo tem que ser representado e deve ser considerado e deve ser prestigiado. Então, se você desprestigia os ricos de uma forma, os ricos são os que dão emprego aos pobres. Então, isso não quer dizer que você vai desfavorecer os pobres. Enfim, tudo faz parte de um todo e nós, infelizmente, hoje estamos querendo ver as coisas apenas sob uma perspectiva. E essa é a razão pela qual eu digo que uma casa não reinante, mesmo não estando no poder, ela tem o dever moral e a obrigação de unificar o povo. Então, esse é o fator, porque você vai sempre ter duas ou mais vertentes. Então, uma das razões é ser relevante, ou seja, ser presente mesmo não estando no poder, estando sempre à frente de causas caritativas e humanitárias, de defender valores, defender ideais. Então, as casas soberanas não reinantes, elas têm esse papel cultural, elas têm esse papel social. Então, como nós estamos, por exemplo, a Casa Real de Gastão está na ONU, nós estamos vendo hoje em dia um crescimento da importância das organizações não governamentais. Então, nós operamos, como não estamos no poder, nós operamos como uma organização não governamental, né? Nós estamos em fase de nos tornarmos uma organização intragovernamental, né? O que deve acontecer esse ano ou no mais tardar no ano que vem. Mas há essa participação das organizações não governamentais, juntamente com as nações, para se chegar a soluções de problemas que todas as nações têm. Então, ao meu ver, meu humilde entendimento, uma casa não reinante deve operar como uma organização não governamental, enquanto não é restituído o poder dessa casa, né? que pode levar 5, 10, 100, 200 anos. Né? O que eu posso dizer é que um exemplo que nós mesmos estamos tendo, nós não temos nenhum tipo de militância no Oriente Médio, nas terras em que reinamos, em trazer em curto ou médio prazo nenhum tipo de restauração de poder monárquico, mas nós temos uma militância humanitária trazendo educação, trazendo alimentos, fazendo esse lobby internacional pelas minorias que estão sendo destruídas no Oriente Médio, a defensoria delas, independente de religião. A razão pela qual nós defendemos as comunidades cristãs é porque realmente elas estão em vias de extinção em 20 ou 30 anos, se nada for feito. Então, o fato de nós defendermos as comunidades cristãs não é pelo fato de nós sermos cristãos, mas por uma razão humanitária. Nós também, por exemplo, somos contra minorias judias sendo exploradas e perseguidas, minorias muçulmanas, minorias budistas, enfim. Qualquer tipo de minoria que esteja sendo oprimida, nós devemos defender e devemos nos posicionar com uma forte militância nesse princípio, né? Então, nós temos no Oriente Médio outras religiões que também são oprimidas, que são menores, os próprios curdos, né? Enfim, todas as minorias, sejam elas sociais ou religiosas, étnicas, elas devem ser
protegidas e asseguradas o seu direito de terem um papel de dignidade dentro das suas comunidades, dos seus países, enfim. Então, em conclusão, eu acredito que, como eu falei, as casas não reinantes, elas têm uma relevância, e nós vimos a Casa Imperial sendo instrumental em apoiar o impeachment da presidente Dilma, indo às ruas e fazendo discursos, defendendo a bandeira verde e amarela do Brasil, o que eu acho muito louvável e próprio de uma casa fazer essa defesa, fazer essa militância. Então eu gostaria de citar uma passagem da própria família imperial brasileira, que eu gosto muito, que é Dom Pedro com a princesa Isabel, ainda pequena, vendo aquela multidão, e a princesa pergunta ao pai: papai, um dia todos eles serão meus, esse povo será meu? E o imperador diz: não, minha filha, um dia você vai pertencer a eles. Então, essa família pertence ao povo e não o contrário. Então, eu sempre digo, a realeza deve ser a maior servidora do povo, a orientadora do povo e não a dona do povo. Então, infelizmente, há esse equívoco. Gostaria de pedir para que você continue me seguindo nas redes sociais, assine o canal, dê aquele like que é importante para nós, divulgue os vídeos se você gostar, divulgue para os amigos, se você não gostar, divulgue para os inimigos, e eu espero que você esteja se mantendo seguro. Eu sugiro que você, se você acha correto, se vacine, se cuide, porque essa epidemia ela é real e infelizmente nós temos tido muitas mortes. Eu perdi vários amigos, um amigo de 35 anos, e realmente isso é muito triste, mas se Deus quiser nós iremos superar isso e enquanto humanidade estaremos mais fortes. Espero e rezo por isso. Um grande abraço para você, um bom final de semana e até o nosso próximo Papo Real.